Mestre amigo, espiritualidade amiga, mentores do Centro Espírita Portal de Luz, nós agradecemos pela oportunidade bendita de estarmos reunidos, iniciando, Senhor, mais um estudo das obras do instrutor Emmanuel. Quanta luz, Senhor, nos tem sido oferecida por essa espiritualidade amiga através das obras desse orientador, que tanto esforço nos mostra nessas obras benditas, que tanta paz tem trazido aos nossos corações, pelo conforto e pela consolação que os seus estudos nos oferecem. Que o estudo da manhã de hoje, Senhor, traga mais luz, mas que nós entendamos finalmente, Mestre, que o objetivo de recebermos a luz desse instrutor, que nada mais é do que o reflexo da Tua luz, Senhor, é que nós, absorvendo essa luz e encontrando paz, nós possamos oferecer essa paz a quem precise. Que nós entendamos finalmente, Senhor, que cada aquisição nossa espiritual deve servir para o nosso crescimento e para que nós possamos oferecer essa paz, essa dádiva, esse progresso a quem não nos acompanhou. Essa é a forma mais correta, segundo o Teu Evangelho, Senhor, de amar a Deus e amar ao próximo. Iniciamos nesse momento os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Livro A Caminho da Luz, encerrando o capítulo 4, último subitem, Redenção, ainda discutindo a civilização egípcia. Emmanuel nos diz: depois dessa edificação extraordinária, os grandes iniciados do Egito voltaram ao plano espiritual no curso incessante dos séculos. Então, nesse primeiro parágrafo, o instrutor Emmanuel está nos dizendo que depois de edificar as pirâmides, que é o que ele está chamando de edificação extraordinária, nós estudamos semana passada, os grandes iniciados do Egito voltaram ao plano espiritual no curso incessante dos séculos. Agora eu vou ler o segundo parágrafo para poder completar o comentário. Com seu regresso aos mundos ditosos da capela, vão desaparecendo os conhecimentos sagrados dos templos tebanos, que por sua vez receberam dos grandes sacerdotes de Mênfis. O que é sensacional no que o Emmanuel está dizendo aqui? Primeiro, aqui tem uma revelação. Quando ele nos diz que com o seu regresso aos mundos ditosos da capela, ele está nos dizendo o seguinte: quando os egípcios retornaram para o sistema de capela, aqueles mundos que, quando eles foram exilados, eram um mundo de expiação e provas, no limiar de transformar-se em um mundo de regeneração, quando do regresso desses espíritos à capela, eles já tinham deixado de ser um mundo de regeneração para ser um mundo feliz, dentro daquela sequência de mundos que Kardec nos explica no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele nos diz que há 5 tipos de mundos habitados: os mundos primitivos, os de expiação e prova, os de regeneração, os mundos felizes ou ditosos e os mundos sublimes, morada dos espíritos perfeitos, dos espíritos crísticos. Então, quando ele nos diz com o seu regresso aos mundos ditosos da capela, ele está nos dizendo que aquele mundo de onde eles foram exilados por não terem condições de ficar em um mundo de regeneração, quando do retorno, ele já tinha deixado de ser um mundo de regeneração para ser um mundo ditoso ou um mundo feliz. Já tinha deixado o terceiro estágio de crescimento e já adentrara o quarto estágio de crescimento. Como ele nos diz no primeiro parágrafo: depois dessa edificação extraordinária, os grandes iniciados do Egito voltam ao plano espiritual no curso incessante dos séculos. Com o seu regresso aos mundos ditosos da capela, vão desaparecendo os conhecimentos sagrados. Ele está nos dizendo que a primeira leva
de egípcios que retorna à capela são os grandes iniciados. Os exilados não voltaram numa turma só. É sensacional isso aqui, é profundo. Emmanuel está nos dizendo que quando do retorno do povo egípcio à capela, a primeira turma que teve mérito para retornar são os grandes iniciados e não o povão, porque o povão ainda carecia de sentimento e de conhecimento, como ele mesmo nos diz lá atrás, quando nós discutimos o politeísmo simbólico. E o Emmanuel continua: aos mistérios de Ísis e de Osíris sucedem-se os de Eleusis, naturalmente transformados nas iniciações da Grécia Antiga. Então houve um progresso, houve uma substituição dos mistérios e houve uma readequação, para que, já que os grandes iniciados tinham retornado à capela, era necessário que outros adentrassem e as formas de interpretação mudaram. Daí a necessidade da sucessão dos mistérios de Ísis e Osíris para os de Eleusis. Cabe aí para a gente uma pesquisa, para a gente descobrir o que são esses mistérios de Ísis e de Osíris e também o de Eleusis. Isso aqui dá um estudo profundo para a gente dar uma pesquisada aí na internet, escolhendo bem as fontes, porque nem todas as fontes de internet são totalmente confiáveis. O instrutor continua para a gente encerrar o capítulo 4. Em algumas centenas de anos, reuniram-se de novo nos planos espirituais os antigos degredados, com a sagrada bênção do Cristo, seu patrono e salvador. Olha que interessante. Então, depois que os grandes iniciados retornam à capela, a turma espiritualmente menos evoluída, dentro de o que o Emmanuel está demarcando para a gente aqui, algumas centenas de anos, dentro de alguns séculos, esses menos evoluídos do que os grandes iniciados, eles começam a desencarnar e se reunir no plano espiritual. Não reencarnam mais na Terra. Preparam-se para voltar para a capela numa segunda leva, vamos dizer assim. Emmanuel continua: a maioria regressa então ao sistema da capela, onde os corações se reconfortam nos sagrados reencontros das suas afeições mais santas e mais puras. Olha lá, no decurso de alguns séculos, que o Emmanuel está chamando de centenas de anos, eles vão desencarnando e não reencarnam mais. Reúnem-se no plano espiritual, para que numa segunda viagem, vamos dizer assim, numa segunda leva, essa turma também retorne ao sistema de capela. Presta atenção agora. Mas grande número desses espíritos estudiosos e abnegados conservaram-se nas hostes de Jesus, obedecendo aos sagrados imperativos do sentimento e ao seu influxo divino. Muitas vezes têm reencarnado na Terra para desempenho de generosas e abençoadas missões. Emmanuel está nos revelando que um grande número desses iniciados, desses espíritos mais evoluídos, que estavam ligados à civilização egípcia, permanecem na terra. Por isso que ele falou: conservam-se nas hostes de Jesus. Eles continuam na terra. Eles abriram mão de retornar ao sistema de capela para ajudar o Cristo na revelação das missões, nas revelações do conhecimento das leis de Deus. Olha lá: conservam-se nas hostes de Jesus, obedecendo a sagrados imperativos do sentimento. Por amor ao planeta que os recebeu quando do degredo, eles optam por ficar. E ao seu influxo divino, muitas vezes têm reencarnado na Terra para desempenho de generosas e abençoadas missões. Muitos desses espíritos que não quiseram retornar à capela e que viveram nessa época entre os iniciados do povo egípcio, estão dentro do movimento espírita hoje, a pedido do Cristo. Passando então para o capítulo 5, a civilização hindu, capítulo 5, a Índia, segundo grupamento exilado de capela. Primeiro,
povo egípcio, segundo, povo da Índia. Dos espíritos degredados no ambiente da terra, os que se agruparam às margens do Ganges, do rio sagrado deles lá, foram os primeiros a formar os pródromos de uma sociedade organizada, cujos núcleos representariam a grande percentagem dos ascendentes das coletividades do porvir. Emmanuel está nos revelando aqui, com todas as letras, que o primeiro grupo dos exilados que conseguiu organizar uma sociedade organizada e começou a organizar uma sociedade foram os hindus. Ele vai dar mais informações agora. As organizações hindus são de origem anterior à própria civilização egípcia e antecederam de muito os agrupamentos israelitas. Olha o que o Emmanuel está dizendo, que as organizações hindus, a maneira de viver da sociedade organizada do povo hindu é anterior à civilização egípcia e aos agrupamentos israelitas. Embora eles tenham chegado todos juntos na terra, advindos de Capela, foi a primeira turma que, ao emigrar, conseguiu se organizar. Segundo Emmanuel aqui, eles se agruparam às margens do rio Ganges. Presta atenção agora. De onde saíram mais tarde personalidades notáveis como as de Abraão e Moisés. Ele está falando dos agrupamentos israelitas. Então o Emmanuel está revelando para a gente aqui, colocando numa cronologia de tempo, que as organizações hindus são anteriores ainda a Abraão e Moisés. Se nós nos relembrarmos do Gênesis de Moisés, o legislador do povo hebreu vai nos dizer, numa linguagem simbólica evidentemente, que Deus teria procurado Abraão numa terra pagã, Ur dos Caldeus, e teria dito a Abraão: Abraão, sai da tua parentela e vai para onde eu mandar. Como Abraão ficou meio sem entender, ele chama Abraão e fala: vamos lá para fora. Abraão sai da sua tenda e Deus teria dito a Abraão: Abraão, olha para cima, você consegue contar as estrelas? Pois a tua descendência será tão numerosa quanto as estrelas do firmamento. O primeiro grande personagem da Bíblia, o patriarca do povo hebreu. E Emmanuel está nos dizendo que antes desse convite feito por Deus a Abraão, o grupamento hindu na Índia já estava formado, já estava organizado em sociedade. Nós sabemos que, por ser o patriarca do povo hebreu, Abraão inicia a formação do povo hebreu. Começa a ter filhos e os filhos terem os seus netos, e assim sucessivamente até a formação do povo hebreu. E Emmanuel está nos dizendo que antes de Abraão e Moisés, nos agrupamentos israelitas, as organizações hindus já estavam prontas, já estavam caminhando organizadamente às margens do rio Ganges. Emmanuel continua: as almas exiladas naquela parte do Oriente muito haviam recebido da misericórdia do Cristo, de cujas palavras de amor e de cuja figura luminosa guardaram as mais comovedoras recordações, traduzidas na beleza dos Vedas e dos Upanishads. Então, o Emmanuel já tinha nos contado que quando os agrupamentos advindos de Capela chegaram à Terra, ainda no plano espiritual, ainda antes de reencarnarem, Jesus os reúne e faz um discurso, faz uma palestra, prometendo amparo, prometendo carinho e prometendo inclusive a sua vinda ao plano físico, a sua encarnação, que aconteceu há 2000 anos atrás. Então, quando o Emmanuel nos diz que essas almas exiladas naquela parte do Oriente, nas margens do Ganges, muito haviam recebido da misericórdia do Cristo, cuja palavra de amor e cuja figura luminosa guardaram as mais comovedoras recordações, ele está nos dizendo que nunca faltou o amparo do Cristo para os exilados de Capela.
E aliás, nunca faltou o amparo do Cristo para nenhum de nós. Nenhum de nós que estamos aqui na terra hoje, em plena transição, passando hoje pelo que os exilados de Capela passaram lá mais ou menos 35 mil anos antes de Cristo, nunca faltou o amparo de ninguém. Que nós nos esforcemos para não sermos exilados como os exilados de Capela foram. E se formos exilados, está tudo dentro do planejamento do Pai Celestial. Não é castigo, é apenas uma oportunidade de servir em um mundo mais atrasado. É uma oportunidade de oferecer um pouquinho que nós já sabemos em um mundo primitivo, já que nós estamos passando de um mundo de expiação e provas para um mundo de regeneração. Pelo menos conhecimento científico, pelo menos conhecimentos sociológicos de como viver em sociedade com um pouco mais de respeito nós temos. E nós podemos oferecer isso aos mundos mais atrasados. O instrutor continua: foram elas as primeiras vozes da filosofia e da religião no mundo terrestre, como provindo de uma raça de profetas, de mestres e de iniciados, em cujas tradições iam beber a verdade os homens e os povos do porvir, salientando-se também que também as suas escolas de pensamento guardavam os mistérios iniciáticos com as mais sagradas tradições de respeito. Então o instrutor Emmanuel está nos dizendo aqui que dessas recordações do Cristo, que foram traduzidas pelo povo hindu na beleza dos Vedas e dos Upanishads, que essas recordações foram as primeiras vozes da filosofia e da religião no mundo terrestre, como Emmanuel já nos disse, até anterior ao povo hebreu e até anterior ao povo do Egito. Então, lógico que eles se organizam e começam a trabalhar com a religião, começam a cultuar um Deus. Então, essas recordações foram as primeiras sementes de uma religião organizada, vamos dizer assim. E é lógico, quando Emmanuel fala que eram provindas de uma raça de profetas, mestres e iniciados, é lógico que antes de serem exilados lá em Capela, eles tinham muito conhecimento. Então eles chegam aqui com esse conhecimento latente no perispírito, e os mais adiantados nesse sentido começam a organizar os grupos religiosos. Olha aqui, salientando-se também que também as escolas de pensamento guardavam os mistérios iniciáticos com as mais sagradas tradições de respeito. O Emmanuel está nos dizendo aqui que entre o povo hindu também havia uma iniciação, também havia processos iniciáticos, para que aqueles espíritos mais adiantados conseguissem passar por uma forma de teste bastante complicada, e aqueles que conseguissem passar iriam liderar. Olha lá, com as mais sagradas tradições de respeito. O iniciado era muito respeitado também no povo hindu, porque ele tomava a frente e mostrava poder, muitas vezes poder de interagir com o plano espiritual e receber a orientação direta dos prepostos de Jesus, naquilo que nós chamamos de mediunidade. O instrutor prossegue: os arianos puros. Era na Índia de então que se reuniam os arianos puros, entre os quais cultivavam-se igualmente as lendas de um mundo perdido, no qual o povo hindu colocava as fontes de sua nobre origem. Olha que interessante, eles estão nos dizendo que assim como no povo egípcio, que nós estudamos já, o povo ariano também cultuava um mundo perdido. Aliás, todas as civilizações do mundo, mais antigas evidentemente, têm notícias de um mundo perdido, de um paraíso perdido, que na Bíblia traduz-se pela passagem de Adão e Eva. Na civilização grega, traduz-se pela passagem de Epimeteu e Pandora. Todas as civilizações antigas têm notícias de um paraíso perdido. E pelo que o Emmanuel está nos dizendo aqui, o povo hindu também tinha. Olha aqui, ó. Entre os quais cultivava-se igualmente as lendas de um mundo perdido, no qual o povo hindu colocava as fontes de sua nobre origem.
o povo hindu sabia que a sua origem não era da Terra, vinha de um mundo mais adiantado, mas as fontes dessa sua nobre origem vai trazer problema, porque chamar sua origem de nobre denota um certo orgulho, e é isso que colocou todas as raças de Capela a perder. Vamos lá. Alguns acreditavam que tratasse do antigo continente da Lemúria, arrasado em parte pelas águas do Oceano Pacífico e Índico, e de cujas terras ainda existem proporções remanescentes como a Austrália. Então Emmanuel está nos dizendo aqui que algumas pessoas ali dentro da civilização egípcia acreditavam que a origem do povo hindu seria o antigo continente da Lemúria. Olha o que o Emmanuel está dizendo, ele está revelando até onde ficava a Lemúria. Arrasado em parte pelas águas dos oceanos Pacífico e Índico, e de cujas terras ainda existem proporções remanescentes como a Austrália. Emmanuel está nos revelando que aquela ilha lá na Oceania, que nós chamamos de Austrália, ela é remanescência da antiga Lemúria. Interessante a gente pensar nisso. A civilização ou a raça lemuriana não foi totalmente destruída, e o povo hindu acreditava naquela época que a sua origem seria advinda da Lemúria. Emmanuel continua. A realidade, porém, qual já vimos, é que, como os egípcios, os hindus eram um dos ramos da massa de proscritos de Capela, exilados no planeta. Então Emmanuel está dizendo que essa crença, como nós já tínhamos visto, essa crença de que eles teriam se originado, teriam a sua origem na Lemúria, ela é falsa. Como nós já vimos, essa raça na verdade adivinha exilada lá de dos orbes que giram em torno de um sol chamado Capela. Deles descendem todos os povos arianos que florescem na Europa e atingem hoje um dos mais agudos períodos de transição na sua marcha evolutiva. Então Emmanuel está nos dizendo que do povo hindu descende todos os povos arianos, todas as raças brancas descendem do povo hindu, inclusive nós aqui que estamos, ou pelo menos a maioria de nós que estamos estudando e ouvindo esse estudo. Todas as raças de pele clara, todas as raças brancas descendem, segundo Emmanuel, do povo hindu. Olha lá, que florescem na Europa e que atingem hoje um dos mais agudos períodos de transição da sua marcha evolutiva. Só quando ele fala que florescem na Europa, pode dar a entender que essas raças estão na Europa, mas a formação dessa raça ariana lá no povo hindu é anterior ao Cristo, e nós sabemos que a colonização da América vem toda da Europa. Interessante a gente notar isso. Houve uma miscigenação, e essas raças da Europa vieram formar as raças que habitam a América, as raças biológicas, né? Não formar os espíritos que reencarnaram aqui, lógico. Olha lá, e hoje atingem um dos mais agudos períodos de transição na sua marcha evolutiva. Aqui o Emmanuel está dizendo que todas as raças que vivem no planeta, não só a ariana, estamos vivendo um período agudo de transição na nossa marcha evolutiva. Nós estamos deixando de ser um mundo de expiação para ser um mundo de regeneração. Chegou a hora da Terra se tornar um mundo de regeneração, e é nossa obrigação, se quisermos permanecer aqui, é nossa obrigação acompanhar esse progresso. Só que nós estamos preocupados com qualquer coisa, menos com Deus e menos com o progresso do planeta. Nós estamos preocupados em ganhar dinheiro, nós estamos preocupados em trabalhar demais,
Nós estamos preocupados em erguer outro paraíso, já que nós perdemos um paraíso lá em Capela, nós estamos querendo erguer outro. Só construir coisas que facilitem a nossa vida, nós estamos querendo paz, mas não a paz que o Cristo nos promete, né? Quando Ele nos diz: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, mas não vou lá dou como o mundo dá. E o Emmanuel vai comentar no livro Caminho, Verdade e Vida, que a paz do mundo na verdade é comodismo. A gente cria situações para de alguma forma se acomodar. Essa é a paz do mundo, e a paz do Cristo nunca foi assim. Então o Emmanuel está nos dizendo: nós estamos atingindo um período agudo de transição. Agora a coisa vai apertar, e é nossa obrigação acompanhar e prestar atenção nas circunstâncias através das quais Deus fala conosco e promove o nosso progresso. O instrutor continua para a gente encerrar o estudo desse livro na manhã de hoje. O pensamento moderno é o descendente legítimo daquela raça de pensadores que se organizou às margens do Ganges desde a aurora dos tempos terrestres, tanto que todas as línguas das raças brancas guardam as mais estreitas afinidades com o sânscrito, originário de sua formação e que constituía uma reminiscência da sua existência pregressa em outros planos. Emmanuel está nos dizendo que o nosso pensamento é descendente legítimo daquela grande raça de pensadores dos hindus. E ele vai fazer até uma comparação como exemplo. Tanto que todas as línguas das raças brancas guardam as mais estreitas afinidades com o chamado sânscrito, originário de sua formação, da formação do povo hindu às margens do Ganges, e que constituía uma reminiscência da sua existência pregressa em outros planos. Esse agrupamento, quando vivia lá em Capela, já tinha uma noção desse idioma que nós viríamos a conhecer e a chamar de sânscrito. Emmanuel está colocando isso num contexto histórico e nos dizendo que tudo que passaram essas raças lá em Capela viria em germe guardado no seu perispírito. É profundo. E na próxima semana nós vamos estudar o expansionismo dos Aryas. Começando então o estudo do livro Caminho da Luz, o Consolador, questão 69, adentrando as ciências abstratas. No quadro dos valores espirituais, qual a posição das ciências abstratas, como a matemática, a estatística e a lógica, por exemplo, que requerem um máximo de método e observação para as suas atividades dedutivas? Pergunta interessante. No quadro dos valores espirituais, qual a importância de uma ciência abstrata? Porque quando nós fazemos uma conta no papel, colocamos lá número 2 mais número 2 igual número 4. Isso é abstração. Seria concreto se eu pegasse alguma coisa concreta, por exemplo, um grãozinho de feijão, como as professoras nos ensinavam nas primeiras séries do ensino fundamental, né? 2 grãozinhos de feijão mais 2 grãozinhos de feijão. Aí você conta, dá 4, 2 mais 2, 4. Isso seria concreto. Quando nós colocamos número 2 mais número 2, o próprio sinal de mais, sinal de igual, número 4, isso é abstração. Qual a posição dessas ciências abstratas no quadro dos valores espirituais? Emmanuel vai nos responder. Ainda aqui, observamos a matemática e a estatística medindo, calculando e enumerando o patrimônio das expressões materiais, e a lógica orientando as atividades intelectuais do homem nas contingências de sua vida no planeta. Então, nesse primeiro parágrafo, o instrutor está nos dizendo que matemática e estatística ajudam a medir, calcular e enumerar patrimônio das expressões materiais. Nós ainda precisamos de números, nós ainda precisamos ter essa organização concreta, material. O próprio calendário nada mais é do que uma organização matemática de segundos formando minutos, minutos formando horas, horas formando dias e assim sucessivamente, ajudando a organizar. E a lógica orienta as atividades intelectuais do homem, nos ajudando a organizar o nosso pensamento, colocar
nosso pensamento numa linha de raciocínio em que todo mundo consiga entender algumas questões. O instrutor continua: não podemos desprezar a cooperação das ciências abstratas nos postulados educativos, por adestrarem a inteligência, dilatando a espontaneidade nos espíritos, de maneira a estabelecer a facilidade de compreensão dos valores da vida planetária. Então vamos dar uma olhada no que o Emmanuel trouxe até aqui. Quando ele diz: não podemos desprezar a cooperação das ciências abstratas nos postulados educativos, ele vai falar o porquê agora. Por adestrarem as inteligências, por educar a nossa inteligência, dilatando a espontaneidade. Então, quanto mais eu aprendo, quanto mais as ciências abstratas me ajudam, mais eu consigo ser espontâneo, mais eu consigo tomar atitude, mais eu consigo organizar o meu pensamento, e dentro dessa organização eu consigo buscar o trabalho, eu consigo buscar aquilo que eu preciso para crescer enquanto espírito imortal. Por isso que ele falou em espontaneidade. Quando eu aprendo, eu vou buscar colocar em prática aquilo que a ciência abstrata me trouxe. E parece ser esse sentido que o Emmanuel fala de espontaneidade. Quem aprende quer colocar em prática, fica até meio empolgado, né? E às vezes a gente até exagera. Olha lá: de maneira a estabelecer a facilidade de compreensão dos valores da vida planetária. Então, conforme a gente vai entendendo essas ciências abstratas, a gente vai estabelecendo com mais facilidade a compreensão desses valores da vida planetária, da vida física. A gente vai entendendo melhor como é que a vida funciona. E o instrutor continua: mas temos de reconhecer que as suas atividades, quase todas circunscritas ao ambiente do mundo, são processos ou meios para que o homem atinja a ciência da vida, nas suas mais profundas revelações espirituais. Tudo isso, todas essas ciências, abstratas ou concretas, não interessa, tudo isso são processos para que nós atinjamos a ciência da vida, para que a gente entenda da imortalidade do espírito, e para que a gente consiga compreender filosoficamente, até cientificamente e principalmente religiosamente, que são as três vertentes da doutrina espírita, que a ciência da vida é a ciência da vida do espírito, criado simples e ignorante para chegar à perfeição espiritual. Olha lá: são processos ou meios para que o homem atinja a ciência da vida em suas mais profundas revelações espirituais. Entender o plano físico para que um dia as relações do plano físico com o plano espiritual nos possam ser reveladas de forma segura, que a maioria de nós não está pronto ainda para essas revelações. E o instrutor continua: ciência, da vida, que simboliza a divina finalidade de todas as investigações e análise das organizações existentes na Terra. Quando o Emmanuel nos diz que essa ciência da vida simboliza a divina finalidade de todas as investigações, nós estamos entendendo o plano físico para que um dia nós possamos, com essa base de entendimento, entender também como é que o plano espiritual influi sobre a nossa vida. Então, as ciências abstratas têm essa função também, nos ajudar a organizar a nossa vida física, para que, entendendo a organização da vida física, nós possamos um dia entender a vida espiritual e a interação entre quem está encarnado e quem não porta um corpo físico. Entrando então na parte número 3, ciências especializadas, questão 70. As ciências especializadas como a astronomia, meteorologia, botânica, zoologia, foram criadas pelo esforço do espírito humano na evolução das ciências fundamentais. Então, por exemplo, a biologia é uma ciência fundamental. Dentro da biologia existe a botânica e a zoologia, que são ciências especializadas. São ciências mais específicas dentro dessa ciência maior que é a biologia. Então Emmanuel pergunta se essas ciências foram criadas pelo esforço do espírito humano, por nós encarnados, na evolução das ciências fundamentais.
fomos nós encarnados que, dentro de uma ciência fundamental, criamos ciências especializadas para a gente poder aprofundar o estudo? E Emmanuel responde: como atividades complementares das ciências fundamentais, esses estudos especializados representam um conjunto de conquistas do espírito humano no sagrado labor da entidade abstrata a que chamamos civilização. Então, Emmanuel está nos dizendo que essas ciências que se especializam dentro dessa base ou dentro dessas ciências fundamentais representam um conjunto de conquistas do espírito humano. É uma conquista a gente poder ter uma ciência fundamental, como no exemplo que nós demos, a biologia, e dentro da biologia a gente conseguir aprofundar em algumas áreas. Por exemplo, botânica, que estuda as plantas, e zoologia, que é um estudo específico dos animais. Emmanuel continua: tais esforços constituem a catalogação das pesquisas e realizações propriamente humanas. Então esse esforço, ele mostra para a gente uma forma de catalogar as pesquisas e os trabalhos e os progressos humanos. Humanos quer dizer encarnado. Todavia, convergem para a ciência integral do plano infinito, onde se irmanarão com os valores morais na glorificação do homem redimido. Esse parágrafo é profundo. Ele está dizendo: todavia, convergem para a ciência integral do plano infinito. O que nós estamos aprendendo aqui em termos de catalogação e organização do conhecimento do plano físico nada mais é do que uma preparação para convergir para todo o conhecimento do plano espiritual, que é infinitamente maior do que o conhecimento do plano físico. Olha que interessante. E quando vai acontecer isso? Quando é que nós vamos estar prontos para tanto conhecimento assim, advindo diretamente do plano infinito? O próprio Emmanuel vai responder: onde se irmanarão com os valores morais na glorificação do homem redimido. Nós vamos ter acesso integral a esses conhecimentos profundos do plano espiritual quando nós formos espíritos redimidos, espíritos que já não têm mais nenhuma materialidade no perispírito, espíritos que não têm mais nenhuma dívida reencarnatória, como Paulo de Tarso, que nos é narrado o encontro dele com Jesus quando da sua desencarnação, no final do livro Paulo Estevão, ou Maria de Nazaré, no capítulo 30 do livro Boa Nova. Perdem toda a materialidade do perispírito, se tornam espíritos redimidos, ou na linguagem do livro dos Espíritos, lá na escala espírita, torna-se um espírito puro, não tem mais nada de materialidade no seu perispírito. Então, quando nós chegarmos a esse nível, nós vamos poder entender aquilo que o Emmanuel está chamando de ciência integral do plano infinito. Por enquanto nós estamos nas ciências limitadas do plano finito, do plano físico, do ser encarnado. Questão 71. Como julgar a posição da Terra em relação aos outros mundos? Interessante, porque Kardec já tinha dito isso para a gente, como nós já dissemos hoje, no 3º capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo. Mas vamos ver de que forma o Emmanuel vai abordar. A grandeza do plano sideral, onde se agita a comunidade dos sistemas, é demasiado profunda para que possamos assinalar-lhe a definição com os mesquinhos formulários da Terra. Então ele está dizendo que dentro desse universo imenso, onde há inúmeras galáxias, inúmeros sistemas solares, inúmeras constelações, é muito profundo isso tudo para que a gente possa assinalar uma definição com as nossas teorias da Terra. Não dá. A ciência vai ter que descobrir muito para a gente conseguir entender superficialmente como é que esses sistemas, essas galáxias, essas constelações funcionam. É isso que o Emmanuel está dizendo. E ele continua: no turbilhão do infinito, o sistema planetário centralizado pelo nosso Sol é excessivamente singelo, constituindo um aspecto muito pobre da criação. Olha que puxão de orelha que o Emmanuel está nos dando.
Ele está dizendo o seguinte: dentro desse universo infinito, o nosso sistema solar, que ele está chamando de sistema planetário centralizado pelo nosso Sol, é o nosso sistema solar, composto de, pelo menos em teoria, 9 planetas: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. É excessivamente singelo. Emmanuel está dizendo que o nosso sistema é pequenininho, é simplesinho se comparado com muitos outros sistemas que há pelo universo afora. Olha lá, constituindo um aspecto muito pobre da criação. Isso aqui é uma lição sensacional para a gente baixar o tupete, como a gente costuma dizer aqui no interior de São Paulo, para a gente baixar o facho, para a gente ser mais humilde. Porque 3x4 a gente ouve irmãos nossos dizendo assim, né? Você pensa que você está falando com quem? Você sabe com quem você está falando? E o Emmanuel está dizendo que o nosso sistema solar, que é infinitamente maior do que qualquer um de nós, que tem bilhões de espíritos evoluindo só na Terra, fora os outros 8 planetas, é excessivamente singelo. É um aspecto pobre da criação. A criação é muito maior do que isso. Isso aqui é uma lição para a gente ser mais humilde. E o instrutor continua: basta lembrar que Capela, um dos nossos vizinhos mais próximos, é um Sol 5.800 vezes maior do que o nosso astro do dia. E esse Sol chamado Capela é 5.800 vezes maior do que o nosso Sol. E o nosso Sol já é imensamente maior que a Terra. Olha a grandiosidade de Deus. E Emmanuel continua: sem esquecermos que a Terra é 1.300.000 vezes menor do que o nosso Sol. Então, vamos colocar isso em termos matemáticos. Se o Sol, nosso Sol, é 1.300.000 vezes maior do que o nosso planeta, e o Sol Capela é 5.800 vezes maior do que o nosso Sol, eu perguntaria: quem somos nós para ser orgulhosos? Com isso aqui, o orgulho cai por terra. Essa tendência a ser orgulhoso e se achar mais bonito que os outros cai por terra totalmente. Só não cai se nós formos muito cegos. Para a gente encerrar essa pergunta, essa resposta também, nessas cifras grandiosas, nesses números grandiosos, compreendemos a extensão da nossa humildade no universo. Olha o Emmanuel confirmando o que eu falei. Quem somos nós para nos acharmos mais bonitos que os outros? Apiedando-nos sinceramente da situação dos conquistadores humanos de todos os matizes, os quais, no afã de assambarcar em patrimônios materiais, nos dão a impressão de ridículos e vaidosos polichinelos da vida. Então, o Emmanuel está colocando isso num contexto daqueles conquistadores humanos que acham que com um exército vão adentrar o outro país e vão conquistar o outro país e ficam se achando ricos, poderosos. Nosso planeta não serve nem para uma nesga do universo, porque o nosso planeta é pequeno e, segundo Emmanuel, o nosso sistema solar perto de outros sistemas é ínfimo. Olha que interessante. Ao invés de conquistar outros países, outras terras, fortuna, nós deveríamos conquistar a nossa liberdade, porque os espíritos puros, como o Emmanuel falou agora há pouco para a gente, os espíritos redimidos, eles têm liberdade total para visitar todo e qualquer mundo. Eles não ficam restritos ao planeta Terra. Por causa da eterização do perispírito, eles têm liberdade para desdobrar para onde quiserem pela velocidade do pensamento, que é muito mais rápida do que a velocidade da luz. Então nós deveríamos buscar isso, a conquista da nossa liberdade, e não a conquista de bens materiais que nos prendem a esses mundos mais atrasados. Por isso que ele falou, no afã de assambarcar em patrimônios materiais, nos dão a impressão de ridículos e vaidosos polichinelos da vida. Nós fazemos isso. Nós somos ridículos e vaidosos polichinelos da vida, quando nós achamos que conquistando determinado bem material nós estamos evoluindo, e às vezes nós deixamos de dar atenção aos bens do espírito para ficar girando em torno dos bens da matéria.
Questão 72. Existem planetas de condições piores que as da Terra? Existem planetas cujas condições ainda são piores do que as nossas aqui no terceiro planeta do Sistema Solar? E o instrutor responde: existem orbes que oferecem piores perspectivas de existência que o vosso. E no que se refere a perspectivas, a Terra é um plano alegre e formoso de aprendizado. O único elemento que aí destoa da natureza é justamente o homem avassalado pelo egoísmo. Emmanuel continua um puxão de orelha sensacional aqui. Ele nos diz que existem sim orbes que oferecem piores perspectivas de existência que o vosso. Tem planeta muito pior que a Terra. Em termos de perspectivas, a Terra é um plano alegre e formoso de aprendizado. Olha como é profundo isso aqui. A Terra nunca negou água para a gente. Nós é que desperdiçamos lavando carro e calçada. A Terra nunca negou alimento para a gente. A gente é que não sabe preparar, a gente não sabe conservar e desperdiça e joga fora, deixa estragar. Por isso que o Emmanuel fala: a Terra é um plano alegre e formoso de aprendizado. Temos oxigênio, temos tudo, mas estamos jogando fora, estamos destruindo o planeta. Olha que coisa interessante que ele fala agora. O único elemento que aí destoa da natureza é justamente o homem avassalado pelo egoísmo. Por causa desse egoísmo, nós estamos destruindo o próprio planeta, porque todo o resto, fora o homem, funciona em harmonia. Existe um equilíbrio. Onde está havendo desequilíbrio foi o homem que, segundo Emmanuel, avassalado pelo egoísmo, causou o desequilíbrio. Porque nós desmatamos as matas de acordo com o nosso interesse. E é aí que a gente se complica. Nós matamos esse ou aquele animalzinho que causa um equilíbrio. Nós matamos os animais, por exemplo, que mantém dentro de um controle o número de insetos. Aí os insetos se multiplicam. E aí nós precisamos de veneno para matar inseto. E aí a gente mata a gente mesmo, porque esse veneno vai nos corroendo aos poucos. Então, se o planeta sai do equilíbrio, a culpa é nossa. Segundo parágrafo da resposta. Conhecemos planetas onde os seres que os povoam são obrigados a um esforço contínuo e penoso para aliciar os elementos essenciais da vida. Olha que interessante. Para que eles possam manter os elementos, chuva, sol, sob controle, precisa de um esforço tremendo. Nós aqui na Terra já aprendemos a nos adaptar. Nós sabemos a época do calor, a época do frio, a época da chuva. Nós já nos adaptamos a isso. Outros ainda, onde numerosas criaturas se encontram em doloroso degredo, como o nosso planeta foi um local de degredo dos exilados de Capela, mais ou menos 35, 37 mil anos antes de Cristo. Entretanto, no vosso, na terra, sem que haja qualquer sacrifício de vossa parte, tendes gratuitamente céu azul, fontes fartas, abundância de oxigênio, árvores amigas, frutos e flores, cor e luz, em santas possibilidades de trabalho que o homem há renegado em todos os tempos. Olha o que Deus nos dá. Muitos orbes não têm isso. Olha os exemplos: céu azul, fontes fartas, nunca faltou água, nós é que estamos desperdiçando. Abundância de oxigênio, árvores amigas, que além de fazer a fotossíntese e produzir o oxigênio, ainda nos trazem umidade, porque ela retém umidade, e ainda nos dão sombra. Frutos e flores, o alimento e a beleza. Cor e luz. Imagina um planeta igual Marte, nós conhecemos como o planeta vermelho. Tudo numa cor só. Olha como que Deus é bondoso com o universo inteiro, mas como nos disse o Emmanuel, a Terra é um plano alegre e formoso e nós não sabemos valorizar isso.
Tanto que, segundo aqui a última frase, o último pedacinho, o homem tem renegado em todos os tempos. Nós não aceitamos a dádiva que é o planeta Terra e nós estamos destruindo. Nós vamos nos arrepender. Nós vamos nos arrepender e muito de jogar fora essa dádiva que Deus nos deu. Passando então para a questão 73. A humanidade terrestre é idêntica à de outros orbes? É essa tendência que nós temos a querer saber como é que é o ser humano que vive em outro planeta. Será que todo mundo tem a forma humana? Emmanuel nos responde: nas expressões físicas, corpo físico, semelhante analogia é impossível em face das leis substanciais que regem cada plano evolutivo. Então ele está dizendo que cada mundo tem as suas leis. Existe a lei de Deus que abrange o universo inteiro, mas as leis se individualizam em cada planeta, e por isso é impossível fazer uma analogia, fazer uma comparação e responder. O Emmanuel continua: mas procuremos entender por humanidade a família espiritual de todas as criaturas de Deus que povoam o universo, e, examinada a questão sob esse prisma, veremos a comunidade terrestre identificada com a comunidade, coletividade universal. Ou seja, o Emmanuel está dizendo o seguinte: independente da forma do plano físico, que a gente enxergue todo o universo como criação de Deus e todos os filhos de Deus como espíritos imortais, independente da forma física onde a gente encarna nesse ou naquele mundo. Se a gente enxergar os moradores, por exemplo, de Saturno como espíritos imortais, se eles têm a forma humana, fisicamente falando ou não, já não vai fazer diferença. É isso que o Emmanuel está dizendo. Procuremos entender por humanidade a família espiritual de todas as criaturas de Deus que povoam o universo. Família espiritual. Vamos enxergar todo mundo como nossos irmãos e como espíritos imortais. Então a forma pela qual nós encarnamos ou na qual nós encarnamos não faz diferença. E passando então para a questão 74, já para encerrar o estudo da manhã de hoje. O homem científico poderá encarar com êxito as possibilidades de uma viagem interplanetária? Esse livro Consolador foi escrito foi psicografado em 1940. O homem iria à Lua, pelo menos em tese, em 1969. Então ainda não tinha visitado a Lua. E a pergunta foi feita: os cientistas poderão um dia ter êxito numa viagem interplanetária? E Emmanuel responde: pelo menos enquanto perdurar a sua atitude de confusão, egoísmo e rebeldia, a humanidade terrestre não deve alimentar qualquer projeto de viagem interplanetária. Olha que sensacional isso aqui. Ele está colocando até isso aqui numa cronologia de tempo, porque quando ele fala, enquanto perdurar a atitude de confusão, egoísmo e rebeldia, quando é que vai terminar essa atitude de egoísmo, confusão e rebeldia? Com a chegada do mundo de regeneração. Então, antes do mundo de regeneração, provavelmente nós não vamos fazer mais nada em termos de viagem de uma nave tripulada, porque as sondas já foram a Marte, nós sabemos disso. Emmanuel continua: que dizermos do homem que, sem dispor a ordem na sua própria casa, quisesse invadir a residência dos vizinhos? Ele arrancou a nossa orelha agora. Para que nós queremos visitar outros planetas se a gente não consegue organizar nem a nossa vida? Se tantas vezes as criaturas terrestres têm menosprezado os bens que a providência divina lhes colocou nas mãos, não seria justo circunscrevê-la ao seu âmbito acanhado e mesquinho? Olha que interessante. Se a gente menospreza o que Deus colocou nas nossas mãos, nós vamos sair para ver outros mundos. Para quê? Se a Terra nos oferece tanta coisa, a gente não sabe usar. O insulamento da Terra é um bem inapreciável. Nós não temos noção do quanto ainda nos é útil ficar aqui isolado na Terra e não levar para os outros planetas o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Questão 727.
e 85 de O Livro dos Espíritos. É bom a gente ficar isolado por enquanto, até a gente aprender a pensar no próximo como nosso irmão. E o Emmanuel encerra a resposta: observemos as expressões do progresso humano movimentadas para a guerra e para a destruição nos triunfos da força, e rendamos louvores ao Pai Celestial por não haver dilatado no orbe terreno os processos de observação de suas vaidosas criaturas. Então, se nós ainda usamos o progresso humano para a guerra, para a destruição, se nós ainda temos tanto alimento desperdiçado e outras pessoas com fome, se nós ainda lavamos carro, lavamos calçado e tem gente que não tem água para beber, para que nós vamos sair para outros mundos? Nós não organizamos nem o nosso. É isso que o Emmanuel está dizendo. E ele encerra: rendamos louvores ao Pai por não haver dilatado no orbe terreno os processos de observação das suas vaidosas criaturas. Ele está dizendo: dê graças a Deus por a gente não ter a menor noção do que acontece nos outros planetas. Porque mesmo que a gente descobrisse um planeta mais adiantado do que a Terra, no nosso orgulho, isso não nos serviria de exemplo. E corre o risco da gente ir para lá e destruir o que está bem feito. Vamos encerrando os estudos da manhã de hoje, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, agradecendo aos mentores do Centro Espírita Portal de Luz pela bênção do estudo, pela bênção do domingo, de uma manhã ensolarada, agradável, pelo alimento que nos vai ser servido, pela água que mata a nossa sede, pela água energizada que vai nos trazer o conforto, a bênção, pelos amigos, pela família, pelos relacionamentos afetivos, Senhor, que nos trazem ao mesmo tempo o aprendizado, o resgate e o carinho necessário para que nós continuemos a nossa jornada evolutiva, pelas casas espíritas que tanta luz tem trazido para o nosso entendimento, para a nossa vida, pela codificação de Kardec, onde as leis que regem a vida do espírito imortal foram compiladas por esse missionário, por esse membro da pleiade do Espírito de Verdade que encarnou para cumprir essa missão, pela obra psicográfica de Francisco Cândido Xavier, que tanta luz tem trazido à própria codificação, Senhor, pela obra do instrutor Emmanuel, rogando a Deus que abençoe esse instrutor cada vez mais, para que ele continue nos abençoando. Enfim, Mestre, bênçãos não nos faltaram, e são muito mais numerosas do que as dores, e a própria dor nada mais é do que uma bênção que nos move na direção do progresso. Entendendo isso, nós te agradecemos, nós te louvamos e nós te rogamos muito singelamente, Senhor, sabedoria